Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse passarinho muito lindo de amigurumi. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, então no vídeo de hoje a gente vai tecer todas as partes do passarinho e no vídeo da semana que vem a gente vai fazer as costuras e os bordados. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar é 60% algodão e 40% acrílico, o tex dele é 357. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2,5 mm. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico, então eu sempre faço um Ezinho, assim com o fio. Eu vou segurar bem aqui onde um fio passa em cima do outro. O fio que vem do novelo eu já vou deixar tracionado aqui no meu dedo e a pontinha fica solta aqui embaixo. Eu vou inserir a minha agulha aqui no centro, laçar o fio de frente para trás e puxar aqui, ó, por dentro desse buracão. Agora eu laço o fio mais uma vez, agora pode ser de trás para frente, e trago ele aqui, ó, por dentro da laçada que já tá da minha agulha. A gente já tem um anelzinho mágico aqui pronto, e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse buracão, trazer o fio aqui de trás para frente. Fico com 2 laçadinhas, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5 para a gente ter 6 pontos na primeira carreira. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, vou soltar um pouquinho a minha laçada e puxar essa pontinha aqui do fio para fechar o anel mágico. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o último ponto aqui no primeiro. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que a gente tem aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto. Faço um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, faço outro ponto baixo, que equivale a um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço é um aumento. E agora eu vou seguir fazendo aumentos até o fim da carreira, a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Cheguei no fim da segunda carreira, tenho 12 pontos baixos aqui no meu trabalho, vou soltar a minha laçada e colocar o marcador de pontos aqui no último ponto da segunda carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base, e no ponto seguinte, um aumento. E agora, a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. São 6 vezes no total. Na próxima carreira, eu vou iniciar fazendo um aumento aqui no primeiro ponto da base. E depois eu vou fazer 2 pontos baixos. E vai ser essa a sequência da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. A próxima carreira, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, eu faço um aumento. Agora, eu vou repetir 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, e depois eu finalizo a carreira com mais 2 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fechar completamente esse buraquinho que ficou aqui do anel mágico. Então, eu viro a peça, apoio o meu dedo aqui no meio e puxo até ele fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho bem rente aqui atrás, que é para não correr o risco desse anel mágico abrir novamente. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 7 até a carreira de número 16, fazendo só pontos baixos.
vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Não vai ter mais aumentos por enquanto, tá? Vão ser carreiras retas só de pontos baixos. Vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Trabalhei as minhas carreiras retas, a próxima carreira vai ser a carreira de número 16B, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. A gente vai trabalhar nessa carreira pegando só a alcinha da frente do ponto. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo e uma corrente. Vem aqui pro próximo, faz outro ponto baixo e outra corrente. Sempre pegando só a alcinha da frente do ponto. A gente vai fazer isso a volta toda, tá? Vai ser sempre um ponto baixo e uma corrente até chegar no marcador, pegando sempre a alcinha da frente do ponto. Aqui no último ponto da carreira de número 16B, eu vou tirar o meu marcador da primeira alcinha e vou passar ele aqui pra segunda, ó, pra alcinha de trás, na verdade. Então, eu tirei ele que tava nas duas e eu vou deixar ele só na alcinha de trás. E agora, eu vou fazer o último ponto baixo e a última corrente aqui desse ponto. Pode cortar o fio, deixando um espacinho só pra gente fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha. Eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Agora, a gente vai identificar a primeira correntinha do trabalho, que é essa daqui, né? A gente tem aqui o ponto baixo, e essa aqui, a próxima, é a primeira correntinha. Vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas. Ajusto. Não precisa puxar muito, tá? Ajusta só um pouco por enquanto. E agora, eu vou jogar aqui pra trás, ó. E já vou jogar lá pra dentro do trabalho. Então, eu já vou passar por dentro da alcinha do ponto baixo que eu tenho bem aqui embaixo também. Eu vou puxar esse excesso de fio aqui pra trás. Não puxem muito, ajustem só até esse pontinho falso que a gente criou aqui ficar do tamanho dos outros. Essa ponta pode deixar aqui por enquanto, que a gente já emenda ela com a próxima cor que a gente vai trabalhar. Agora, eu vou usar esse fio, é um cor de rosa bem clarinho. Eu já vou deixar ele preso na minha agulha com um nozinho corrediço. Então, eu faço um ezinho, seguro bem aqui, onde um fio passa em cima do outro. Insiro a agulha aqui no centro, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, e aí é só puxar a pontinha pra ajustar. Então, eu já deixo aqui preso na minha agulha com um nó corrediço, e agora a gente vai continuar o trabalho pegando aquelas alcinhas que a gente deixou solta aqui atrás, ó, da carreira de número 16. Sobrou uma alcinha daquela carreira aqui, vai ser nessas alcinhas que a gente vai trabalhar a próxima carreira. Na verdade, a gente vai trabalhar as próximas carreiras, né? A gente vai trabalhar da carreira de número 17 até a carreira de número 25, fazendo só pontos baixos. Então, identifique aqui a primeira alcinha solta depois do marcador de pontos. Ela vai ficar um pouquinho mais para baixo mesmo, por causa do degrauzinho que forma a carreira. Insere a sua agulha, traz o fio de trás pra frente, aí é só segurar aqui a pontinha, ó, e a gente laça e tira de dentro das duas laçadas. Que aí a gente tem um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Para cada alcinha, né, que a gente tem aqui na base. A gente vai trabalhar nessas alcinhas que a gente deixou sobrando da carreira de número 16. Fiz a volta toda da carreira de número 17 e agora a gente vai começar a carreira de número 18. Então, é só a gente vir aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto da carreira de número 17 e continuar fazendo pontos baixos. A gente vai seguir agora até a carreira de número 25, fazendo só ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Vão ser só carreiras retas. Antes de continuar as próximas carreiras, a gente pode dar um nozinho aqui, ó, nessas duas pontinhas, que é a ponta do fio branco, que a gente jogou aqui pra trás, e a pontinha do fio cor-de-rosa. Não precisa ajustar muito esse nó, tá? Dá o primeiro e o segundo nó mais fraquinho, só pra não soltar mesmo. E o terceiro nó pode apertar bem. Pode jogar esse excesso de fio aqui pra dentro do trabalho. E agora, eu vou seguir fazendo as minhas carreiras até chegar na carreira de número 25.
Trabalhei as minhas carreiras retas, então essa última aqui foi a carreira de número 25. Eu já coloquei enchimento aqui na peça, podem pôr enchimento também na peça de vocês. Coloquem bastante enchimento até deixar a peça bem estruturada. Agora a gente vai começar a fazer as carreiras de fechamento, e aí se precisar a gente coloca mais um pouquinho depois aqui, quando o buraco estiver um pouquinho menor. Na próxima carreira, que é a carreira de número 26, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E nos próximos 2 pontos, a gente vai trabalhar uma diminuição. Para fazer a diminuição, a gente vai pegar só a alcinha da frente do próximo ponto da base. E sem tirar a agulha, a gente pega a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fiquei com as 2 alcinhas, mais a laçada aqui do fio na minha agulha. Vou laçar mais uma vez o fio, trazer só por dentro das 2 alcinhas do ponto. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Então, é assim que a gente vai fazer a diminuição. Agora, a gente vai trabalhar mais 4 pontos baixos. E aqui nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer outra diminuição. Então, eu vou pegar só a alcinha da frente do próximo ponto da base, sem tirar só a alcinha da frente do ponto seguinte, laço, tiro de dentro das 2 alcinhas, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2 laçadas. Agora, a gente vai repetir mais 4 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e depois a gente vai finalizar a carreira com mais 2 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo uma diminuição nos 2 primeiros pontos e depois 2 pontos baixos. E vai ser essa a sequência da carreira: uma diminuição e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Coloquei mais enchimento na minha peça, se for preciso, coloquem na de vocês também, tá? Pra deixar ela bem estruturada. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da base. E nos próximos 2 pontos, a gente faz uma diminuição. E a gente vai seguir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição até o fim da carreira. E agora, na última carreira, que é a carreira de número 30, a gente vai trabalhar 4 diminuições. Fiz as 4 diminuições, vou cortar o meu fio deixando o espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçada e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. Agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido para fechar esse buraquinho que ficou aqui. A gente tem 8 pontos baixos aqui na finalização da última carreira. A gente vai pegar só a alcinha de fora de cada um dos pontos. Então, meu fio tá saindo daqui, do último ponto, eu venho aqui, ó, no próximo ponto livre, pego só a alcinha de fora e passo meu fio. Vou pro próximo, pego só a alcinha de fora e passo meu fio. A gente vai fazer isso até dar a volta toda, são 8 pontos no total. Lacei todos os pontos, vou apoiar o meu dedo aqui no centro e puxar até fechar completamente esse buraquinho. Para ele não abrir novamente, eu gosto de dar um nozinho, então eu vou pegar bem aqui, ó, no miolinho, puxo o meu fio, antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro da laçadinha. Ajusto bem, e agora eu vou inserir minha agulha bem aqui no miolinho novamente e jogar o meu fio aqui pra dentro, ó, e sair num espacinho de ponto. Pode dar uma boa puxadinha para esse anel mágico invertido que a gente fez assentar aqui no trabalho, depois dar uma apertadinha pro fio ficar bem acomodado lá dentro e a peça não ficar repuxada. E aí, a gente vai fazer um arremate aqui, escondendo o fio, passando no Vzinho de alguns pontos. Então, eu pego sempre aqui, ó, bem pertinho, ó, no pontinho bem do lado de onde tá saindo o meu fio. E eu vou pegar 2 alcinhas do ponto por uns 3 pontinhos.
Passo o meu fio. Só puxa até esconder, não pode puxar muito para não repuxar o trabalho. Vou jogar aqui pra dentro de novo. Sai em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E agora eu vou fazer mais uma vez, então eu vou passar aqui, ó, por uns 3 pontinhos. Puxa só até esconder. Jogo lá pra dentro. Saio no espacinho de ponto qualquer. E pode cortar bem rente o excesso desse fio. Dá uma apertadinha pra peça ficar bem, pro fio ficar acomodado lá dentro, né? Não ficar aparecendo. Agora, com fio verde, a gente vai fazer aquelas peninhas que vão em cima da cabeça. Eu não sei se chama, se é pena, se é crina, sei lá o que que é, mas é aquelas coisinhas que vão ficar em cima da cabecinha do amigurumi. Eu já iniciei fazendo 8 pontos baixos no anel mágico, então façam aí também no de vocês. A primeira carreira vai ser 8 pontos baixos no anel mágico. A segunda e a terceira carreira vão ser 8 pontos baixos, então vai ser um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. Vão ser 2 carreiras retas. Finalizei a segunda carreira, vou soltar a minha laçada e já vou fechar completamente aqui o buraquinho do anel mágico, porque depois fica difícil. Vou dar um nozinho bem rente. E agora eu vou fazer a próxima carreira, que também é uma carreira reta, né? São 8 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a carreira de número 4, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, eu começo aqui fazendo 2 pontos baixos. E nos próximos 2 pontos, eu faço uma diminuição. E agora, eu vou repetir mais 2 pontos baixos e mais uma diminuição. Agora, a gente tem 6 pontos baixos aqui na finalização da carreira. Eu vou jogar esse excesso aqui do fio lá do início, lá pra dentro do trabalho. Pode usar a pontinha da tesoura ou uma pinça, pra ficar mais fácil. Eu também vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Eu prefiro terminar de fazer a pecinha toda pra depois pôr enchimento. Mas aí, se vocês quiserem já colocar um pouquinho de enchimento aqui, já pode colocar, porque depois fica um pouquinho difícil. Fica, o jeito mais fácil depois de pôr o enchimento é com a pinça, porque a peça ela é bem pequenininha. E agora, a gente vai trabalhar as carreiras de número 5, 6, 7 e 8, fazendo só pontos baixos. Vão ser 4 carreiras com 6 pontos cada uma. Finalizei a 8ª carreira, deixa um fio suficiente pra gente fazer a costura depois. Pode cortar e puxar a laçada. Agora, eu peguei um pouquinho de enchimento, e aí eu gosto de amassar ele assim. E aí, com a pinça, ó, eu coloco aqui dentro dessa parte mais gordinha. Precisa pôr enchimento até aqui, tá? Mas aí, vai pondo de pouquinho em pouquinho pra não ficar muito estufado. E vocês vão precisar repetir essa parte do vídeo para fazer mais 2 pecinhas iguais a essa. Ó, a gente vai precisar ter 3 no total, eu já deixei as minhas outras aqui prontas. Ainda com fio verde, a gente vai fazer o rabo. A gente vai iniciar fazendo 8 correntinhas. Então, a gente inicia fazendo o nozinho corrediço. E depois, 8 correntes. Para fazer a corrente, é só laçar o fio e trazer por dentro da laçada da agulha. Laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Tenho aqui as minhas 8 correntinhas, agora a gente vai voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos. Então, eu vou pular essa correntinha aqui, a última que a gente teceu, onde tá saindo a laçada da agulha. Vou vir aqui na próxima
e vou começar a fazer 6 pontos baixos. E aqui na última correntinha, a gente vai trabalhar um aumento. Então, eu pego aqui a alcinha de cima e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, a gente vai virar o trabalho, ó, a gente vai continuar trabalhando nessa alcinha da correntinha que sobrou aqui do outro lado. A gente vai repetir a mesma coisa que a gente já fez. Então, vão ser mais 6 pontos baixos. Prestem só atenção para pegar logo aqui a primeira correntinha, que tá logo depois do nozinho. E aqui na última, outro aumento. Pode colocar um marcador de ponto aqui no último ponto da primeira carreira. E agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 2 até a carreira de número 4, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, vão ser carreiras retas. A quinta carreira, a gente vai começar fazendo uma diminuição e depois 6 pontos baixos. E aí, a gente repete mais uma vez essa sequência de uma diminuição e 6 pontos baixos. E agora, na próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira reta, então vão ser 14 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A carreira de número 7, a gente vai fazer uma diminuição e 5 pontos baixos 2 vezes. E na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Na carreira de número 9, a gente começa fazendo uma diminuição. E depois, a gente vai trabalhar mais 4 pontos baixos. E repete mais uma vez essa sequência, uma diminuição e 4 pontos baixos. Agora, nas carreiras de número 10, 11 e 12, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. As 3 carreiras são carreiras retas. Cheguei no fim da carreira de número 12, pode cortar o fio deixando espaço para fazer a costura. Puxem aqui a laçada. Para fazer o bico, a gente vai iniciar fazendo 4 pontos baixos no anel mágico. Solta a laçada, pode ajustar o anel. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 4 aumentos. Como 4 pontos baixos no anel mágico é pouco ponto, eu sempre solto um pouco aqui, ó, a minha laçada. Insiro a minha agulha no primeiro ponto. Trago o fio lá de trás pra frente, e aí eu vou ajustando, ó, fazendo esse movimento pra ajustar esse fio que tá aqui atrás, que foi o fiozinho que a gente soltou. E quando ele estiver bem justinho, eu finalizo o ponto baixo. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro aumento e agora eu vou seguir fazendo mais 3 aumentos, né? Um para cada ponto que a gente tem aqui na base. Finalizei a segunda carreira com 8 pontos baixos. E antes de fazer a terceira carreira, eu vou fechar completamente aqui o anel e dar um nozinho bem rente para ele não abrir.
Na terceira carreira, a gente vai trabalhar 8 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Coloquei o marcador de ponto aqui no último pontinho e agora na próxima carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Na quinta carreira, a gente vai trabalhar 12 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. A sexta carreira eu vou começar fazendo um aumento. E depois 2 pontos baixos. E vai ser essa repetição da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. E na sétima carreira, que é a última, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Cheguei no fim da carreira, pode cortar o fio deixando um espaço para fazer a costura. E puxa a laçada. Ainda com o fio cinza, a gente vai fazer uma pecinha dessa daqui, ó, igual tá na minha mão. Eu vou deixar a receita na tela pra vocês, é bem facinho, a gente vai iniciar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente faz 6 aumentos. E na terceira carreira, a gente vai fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, né, que são 12 no total. Não fechem o anel mágico completamente, ó, conseguem ver que eu deixei um buraquinho aqui no meu? Deixe assim um buraquinho e pode deixar a pontinha do fio do anel mágico pro lado de baixo por enquanto, pra gente usar ela pra fechar depois. Essa é a primeira parte da perninha, tá? Ainda vai ter mais uma parte que vai ser com fio de outra cor. Então, vocês vão precisar fazer 2 pecinhas dessa. Aqui no final, podem cortar o fio deixando um espaço pra fazer a costura. E eu já passei aqui uma agulha de tapeçaria na ponta, só pra gente fazer o acabamento aqui do último pontinho. Então, meu fio tá saindo daqui, eu vou pular o próximo ponto livre e vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Puxo o fio. E agora, a gente volta aqui no miolinho, ó, de onde tá saindo o meu fio. A gente vai fazer um pontinho falso aqui, só pra dar o acabamento e diminuir um pouquinho esse degrau. Agora, é só ajustar pra deixar esse pontinho que a gente criou do tamanho dos outros. Então, vocês vão precisar fazer 2 vezes, né, esse processo, fazer 2 pecinhas dessa e depois fazer 2 vezes o acabamento aqui pra finalizar também. Deixa um buraquinho aqui do anel mágico um pouquinho abertinho, porque a gente vai precisar dele pra encaixar a próxima parte. Agora, com o fio amarelo, eu já iniciei fazendo um cordão com 10 correntinhas. Então, façam aí um cordão com 10 correntinhas também. A gente vai pular a última correntinha, que é a corrente que tá saindo a laçada, e vamos voltar a partir da segunda, fazendo 3 pontos baixíssimos. Só que nesse caso aqui, eu vou usar esse gominho, ó, que aparece atrás da correntinha. Então, em vez de pegar aqui a alcinha da correntinha, a alcinha de cima, a gente vai virar e vai pegar esse gominho que aparece aqui atrás. Então, eu vou pegar o primeiro gominho, insere a agulha, traz o fio lá de trás pra frente e passa direto, ó, por dentro da laçada da agulha. Esse é um ponto baixíssimo. Escorreguem o ponto de vocês até essa parte mais gordinha da agulha, que é pra não ficar muito apertado. Venho aqui pro próximo gominho. Insiro a minha agulha, trago o fio direto por dentro da laçada da minha agulha. Fiz o segundo e agora eu vou fazer o terceiro. Depois, façam mais 4 correntinhas. E a gente vai voltar novamente a partir da segunda, fazendo 3 pontos baixíssimos, sempre pegando aqui no gominho de trás. Depois, mais 4 mais 4 correntinhas, desculpa. E volta fazendo 3 pontos baixíssimos. E agora, a gente vai subir fazendo ponto baixíssimo aqui, ó, nessas correntinhas que sobraram. A gente tem 6 correntinhas livres aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixíssimos. Vamos continuar pegando só na alcinha de trás do ponto.
Cheguei aqui no fim, pode cortar deixando um espacinho para fazer o nozinho depois, não precisa deixar um fio muito grande. Puxa aqui a laçadinha e repete essa parte para fazer mais um, que é o pezinho. A gente precisa ter 2 no total. E a gente também precisa fazer com o fio amarelo um anelzinho mágico com 6 pontos baixos, tá? Vai ser só isso, 6 pontos baixos no anel mágico. Pode cortar o fio deixando um espacinho, não precisa ser um espaço muito grande, porque a gente vai só fazer um pontinho pra prender. E eu já passei a agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio, só pra gente fazer aquele acabamento aqui no último ponto. Nesse caso aqui, eu não vou pular o primeiro ponto, eu já vou pegar direto ele, ó, pra gente disfarçar esse espaço que fica entre o primeiro e o último ponto. Então, eu já vou passar a minha agulha pegando as 2 alcinhas do primeiro ponto aqui da base. Puxo o meu fio e volto aqui no miolinho, do mesmo espacinho de onde ele tá saindo, jogando aqui o excesso pro lado de trás. Ajusto até esse pontinho ficar do tamanho dos outros. O anelzinho mágico aqui atrás pode puxar e ajustar bem. Nesse caso aqui, não precisa dar um nozinho aqui atrás, porque eu também vou usar essa pontinha para fazer a costura na hora de costurar ali na peça. Então, não precisa fazer aquele nozinho. É só puxar mesmo, vai ficar assim, e vocês precisam fazer 2 bolinhas. Eu já deixei a minha outra aqui pronta, vai ser a bochechinha. Agora, com esse fio que parece um coral um pouco mais escuro, a gente vai fazer as asinhas. Eu já iniciei fazendo 6 pontos baixos no anel mágico, e agora na segunda carreira a gente vai trabalhar 6 aumentos. Vou soltar aqui a minha laçada, fechar completamente o buraquinho do anel mágico. Pode dar um nozinho bem rente. E agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 2 até a carreira de número 8, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Trabalhei as minhas carreiras retas, agora eu vou cortar o fio, deixo o espacinho só para fazer uma costura de fechamento aqui em cima, não precisa deixar um fio muito longo. Puxa a laçada e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Com esse excesso aqui que a gente deixou do fio, a gente só vai fechar esse buraquinho aqui. Então, a gente vai pegar sempre o pontinho da frente e um de trás. Então, o meu fio tá saindo daqui, a gente já amassa aqui a peça. Eu vou vir aqui logo no ponto seguinte, insiro a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto e já jogo aqui pra trás, ó, pegando as 2 alcinhas do ponto do último ponto também. Puxo o fio, vou pra próxima, pego o próximo ponto livre da frente e o próximo ponto livre de trás, sempre pegando as 2 alcinhas e puxo o fio. E aí, a gente faz isso até chegar aqui no final. Aqui no último ponto, eu gosto sempre de passar mais uma vez, ó, só que daí na segunda eu já jogo aqui pra dentro. Sai num espacinho de ponto qualquer. A gente já vai fazer o arremate. Dá uma ajustadinha aqui na peça, ver se a costura ficou bonitinha, e aí a gente vai esconder esse excesso de fio passando aqui por alguns pontinhos, no Vzinho do ponto. Então, eu peguei por o Vzinho de 3 pontinhos, passo o fio, puxo só até esconder. Vou jogar aqui pra dentro, sair lá do outro lado, num espacinho de ponto também. E vou passar mais uma vez no Vzinho de uns 3 pontinhos. Puxa só até esconder. Jogo o excesso lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto. E pode cortar o excesso bem rente. E agora, precisa repetir tudo que a gente fez, né, nessa pecinha aqui pra fazer uma segunda, que a gente vai precisar ter 2 asinhas, uma pra cada lado. Agora, a gente já teceu todas as peças e a gente vai fazer as costuras no próximo vídeo. Pronto, pessoal, agora a gente já teceu todas as partes do nosso passarinho e fica pro vídeo da semana que vem fazer as costuras e os bordados.
O meu passarinho fica medindo 18 centímetros de altura, tá? Contando desde aqui de cima, dessa parte verde, até aqui embaixo nos pezinhos, ele tem 18 centímetros no total. O tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho do meu, que é para vocês terem aí uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Fiquem ligados aqui no canal que na semana que vem a gente termina de fazer o nosso passarinho. A gente se vê. Um beijo!